O sofrimento é uma bênção. Bom dia, graça e paz. A gente só conseguiu gravar hoje, hein? Segunda a quarta a gente não conseguiu gravar aqui, mas estamos aqui hoje e amanhã com esses devocionais aí originais, não, como é que é? Inéditos, inéditos. Vamos lá. Filipenses 3. Filipenses 3, eu tenho pregado sobre Filipenses às quintas-feiras em minha igreja. Então estamos aqui em Filipenses 3. Paulo fala que abriu mão de tudo para ganhar alguma coisa. Que coisa? Verso 10. Conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Como é que é? Paulo abriu mão de tudo para participar dos sofrimentos de Cristo. Abriu mão de tudo para conhecer a Cristo. Ok. Abriu mão de tudo para conhecer o poder de ressurreição. Ok. Mas abrir mão de tudo para participar dos sofrimentos de Cristo? É bênção também. Olha que coisa, o que significa isso? Abrir mão de tudo para participar dos sofrimentos de Cristo. Ora, lembra quando Jesus disse: se chamaram de Beelzebu a mim, o que não vão fazer com vocês que são meus discípulos? Então esse participar dos mesmos sofrimentos tem a ver com enfrentar as mesmas dificuldades que Cristo enfrentou por conta de ser Cristo, por conta de ser justo. E como nós somos discípulos dele, miniaturas do Cristo, é natural que também venhamos, numa medida maior ou menor, sofrer, participar dos mesmos sofrimentos dele. Romanos 8,17. Se somos filhos, somos também herdeiros, co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Paulo, lá em 2 Coríntios 11, dá um exemplo disso. Ele fala que ele foi preso, como Cristo foi. Ele foi açoitado, como Cristo foi açoitado. Ele enfrentou o perigo de morte, como Cristo teve perigo de morte. O que mais que ele teve? Ele foi difamado, como Jesus também foi. Por exemplo, chamaram Jesus de glutão. Jesus era glutão, gente? Isso é pecado. Jesus comeu além do que ele deveria? Jamais. Mas chamavam Jesus de glutão e beberrão, ou seja, cachaceiro. Diziam que Jesus era cachaceiro. Isso, às vezes a gente lê, as pessoas leem o texto e não param para meditar. Pense nisso. Pense no tipo de coisa que diziam sobre Jesus. Ah, Jesus é um pinguço. Quem que é Jesus? Vocês estão, estou indo lá ouvir Jesus. Ah, Jesus é um pinguço. Ah, não. É isso que diziam dele. Era mentira, mas diziam. Então, muitas vezes, nós cristãos podemos ser difamados como Cristo foi, justamente porque somos honestos, justamente porque somos cristãos. E aí, o que acontece? Quando as pessoas não podem vencer os nossos argumentos, elas tentam nos diminuir. Se você, é mais ou menos assim, você chega dizendo 2 mais 2 é 4. Dá para refutar isso? Não dá. Imagine que você diga isso, 2 mais 2 dá 4, e o seu adversário, ele não tem como te refutar. 2 mais 2 dá 4. O que ele diria então? Ou ele tem duas opções, ou ele se rende e diz, você está certo, ou ele começa a dizer, mas você é pinguço. Isso não altera o fato de que 2 mais 2 dá 4, eu sei disso. Mas é assim que as pessoas fazem. Você é pinguço. Mas você é pedófilo. Logo, aí o que as pessoas falam? Então 2 mais 2 não deve ser 4, porque olha quem disse isso. Então essa é uma estratégia. Então vão sempre usar essa estratégia contra os cristãos. Sabe por quê? Porque o argumento dos cristãos ele é irrefutável. Ele é a verdade, ele é a Bíblia, ele é Jesus. O argumento é Jesus, é o próprio Cristo. Então eles vão nos difamar. Não tem como fugir disso. Já não contei para vocês aqui, já falaram que eu casei divorciado, que a minha esposa é budista. Nossa, cada coisa. É isso. Não tem como fugir disso. É isso que vai acontecer. Nós sofremos. Mas olha o que diz Mateus 5,11. Jesus, bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Bem-aventurado quando vocês forem perseguidos pela justiça, Jesus disse. Ainda que a gente não enfrente tudo que Jesus enfrentou e que Paulo enfrentou, Paulo diz em Timóteo, todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. Piedosamente, ou seja, viver uma vida de piedade. O que é a piedade? É a obediência à Escritura. Então, todos aqueles que querem viver em obediência a Deus serão perseguidos. Não tem como fugir disso. É inevitável. Este mundo não vai nos aplaudir. Então, hoje eu queria só falar sobre isso. Como que é importante entender isso? Que este mundo deu uma coroa de espinho para Jesus.
não uma de ouro. Esse mundo, ele não vai nos elogiar. Esse mundo, ele não vai dar as melhores posições para nós. Via de regra, não é isso que acontece. Tem lá um Davi que foi eleito, foi um rei e ele foi um sucesso aos olhos deste mundo. Mas, e aqui eu falo o mundo que era Israel, né, que ainda era o povo dele, né, o povo, que era chamado de povo de Deus. Mas este mundo, ele nos odeia. Se chamaram de Beelzebu a mim, e vocês? Lembra que Jesus disse? Ai de vós quando todos os louvarem, porque assim procederam com os falsos profetas. Então é inevitável que o mundo nos odeie, porque o mundo não mudou. O mundo aplaude a falsa igreja, o falso crente. Ao verdadeiro crente, o mundo odeia. Quer um exemplo? É que os cristãos, eles se tornaram tão mundanos, tão iguais ao mundo, que não há mais perseguição para eles. Eles dizem, a época é diferente, hoje não tem mais perseguição. Não, claro que tem. É porque você não é crente, criatura. Porque você se veste de maneira indecente, você negocia de maneira mundana, você fala de maneira mundana. Tudo em você é mundano, então é óbvio que eles não te perseguem. Mas comece, por exemplo, eu sempre falo isso, faça o exercício. Faça o exercício, por exemplo, irmã, se vista de maneira piedosa. Não mostre a sua bunda, por exemplo. E eles já vão começar a dizer, eles se sentem incomodados. Nossa, agora virou freira. Nossa, faz o teste. Faz o teste. Decida, por exemplo, ter vários filhos, como a Bíblia. Ou decida se abrir, né? Não é você quem decide, é Deus. Decida se abrir e de repente ter vários filhos. Você vai ver como que eles ficam incomodados. Como que o mundo fica incomodado. Por quê? Porque a nossa justiça mostra a injustiça deles. E aí isso os incomoda. Por exemplo, uma mãe, hoje a gente vê muitas mães largando os filhos. Uma mãe que decide, eu vou fazer uma série aqui sobre isso, sobre provérbios, e mostrando que a mulher trabalha sim. Mas esse trabalho deve ser interpretado, a mulher de Provérbios 31 deve ser interpretado à luz de tudo o restante da Bíblia, não à luz da cultura feminista. E à luz do restante da Bíblia, a Bíblia fala que a mulher será conservada na missão de mãe. Então isso é o maior trabalho dela. E os trabalhos da mulher de Provérbios 31 devem ser interpretados de acordo com isso aqui. Então todos os outros trabalhos não são maiores que o trabalho dela de ser mãe. Com base nessa crença, algumas mães, muitas vezes, elas abandonam um trabalho, ou elas se adequam, elas falam, olha, esse tipo de trabalho vai me atrapalhar na minha missão de mãe, e elas mudam. O que acontece quando as mulheres fazem isso? As mulheres do mundo ficam loucas. Que isso? Que absurdo. Que perdição. Isso é um absurdo. Por quê? Porque a atitude piedosa dessas mulheres, que abriram mão de dinheiro, de status, expõe o quanto que as outras amam o dinheiro e amam o status. E por isso perseguem. Então, a nossa justiça expõe a injustiça deles. A luz expõe as trevas. Portanto, é inevitável ser perseguido. E não tem como ser difamado como Jesus, Paulo e toda a igreja foi. Eu já contei aqui, o historiador Justo Gonzalez diz que as primeiras perseguições tinham muito a ver com difamações. Diziam que os cristãos eram pedófilos, que eles praticavam orgias e canibalismo. Tudo isso era mentira, mas diziam isso a respeito deles. Portanto, por que é importante entender isso? Porque a sua mente, ela já vai estar preparada para quando isso acontecer, e isso vai acontecer, tá? Se você é crente, não tem como fugir. Vai. Eu citei o exemplo durante a pregação da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Lá, de fato, tinha, e ainda tem, eu acho, preconceito mesmo. Quer dizer, não sei se é tudo assim, não sei como é que é, a gente não tá lá, né, para contar com mais propriedade, mas a gente sabe que tinha, por exemplo, tinha banheiro para negro, banheiro para branco. E lá, aqueles homens que lutavam pelos seus direitos, eles eram treinados a apanhar. Porque eles não tinham arma, eles não tinham nada para lutar. Então eles eram treinados, ficavam assim, aí os caras vinham e batiam neles, xingando, seu negro, seu macaco, não sei o que lá, e pá, e cuspia, e pá. E eles tinham que aguentar. Então eles eram treinados para quando chegasse o momento eles estivessem prontos. É isso que Jesus está fazendo. É exatamente isso. Está deixando todo mundo pronto mentalmente. Para quando acontecer, pensar, ei, isso aqui não é um desvio da rota, isso aqui não é algo que deu errado. Isso aqui é exatamente o plano de Deus. E se regozijem com isso, ó. Bem-aventurados sois os perseguidos, feliz o perseguido. Abençoado, bendito é o perseguido por conta de Jesus.
Então, essa é a constatação cristã. Seja você um menino na sua escola, quando você for perseguido, ao invés de ficar deprimido, lembre-se, é para isso que eu nasci. Um pastor, vocês pastores que me acompanham, queridíssimos, vocês irmãos, no trabalho, em qualquer lugar, ser excluído, lembre-se, lembra que quando os discípulos eles apanharam lá em Atos, eles voltaram, eles foram para o tribunal, apanharam, foram proibidos de pregar, e eles voltaram para casa comemorando, dizendo, somos dignos de sofrer por Cristo. Lembra disso? Então, é um pouco disso aqui que Paulo está falando, o privilégio de sofrer por Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia, bendizemos o Teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Que a graça do Senhor esteja conosco, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós a cada dia, nos mudando, nos moldando, nos mudando e nos transformando a Tua própria imagem a cada dia. Faz-nos fortes para resistirmos às tentações e às provações, faz-nos fortes para resistirmos, Senhor, a todas as investidas de Satanás, a todas as perseguições, e que o nosso coração esteja em Ti, e não na coroa deste mundo. Que estejamos dispostos a receber a coroa que vem do Senhor, e não os elogios e a coroa deste mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, gente? Até a próxima.